Eu tinha dobrado minha última camisa branca quando o telefone tocou. Era meu filho, Marcelo. A voz dele vinha tensa, embargada, mas não desesperada. Pelo menos não ainda. Eram 19h47 de uma terça-feira comum, 2 dias antes da minha tão sonhada viagem para a Itália. Eu tinha esperado quase 30 anos por aquele momento. Desde que minha esposa morreu, nunca mais tirei férias de verdade. Cuidei da casa, cuidei do Marcelo, aguentei uma aposentadoria que parecia sempre adiada. E quando finalmente me dei o direito de existir por mim mesmo, só por mim, o telefone tocou. Pai, ele começou. Só esse pai já me deu aquele frio na barriga. Não era um pai comum. Era um desses que vem carregados de algo mais. Eu sei que você está arrumando as coisas. Eu sei que você está animado com a Itália. Mas eu preciso de você, de verdade. Fiquei em silêncio. Não era a primeira vez que meu filho precisava de mim. Eu conhecia aquela entonação. Ela sempre vinha antes de um pedido. Mas naquele dia, tinha algo diferente. Marcelo não pediu o carro, nem uma ajuda com o aluguel. Ele foi direto. A Fernanda tá devendo para umas pessoas perigosas, pai. Ela tentou resolver sozinha, mas eles vieram aqui. Bateram na porta. Disseram que se a gente não pagasse até sexta, iam vir buscar o que fosse. Ela tá em pânico, pai. Eu tô com medo. Naquele momento, eu sentei na beirada da cama e olhei para a mala. A camisa branca ainda estava dobrada. Ao lado, um envelope com os euros trocados, o passaporte já com capa plástica e o itinerário de cada cidade. Veneza, Roma, Florença, Nápoles. Era a primeira vez que eu sairia do Brasil. A primeira vez que eu colocaria os pés num lugar que só existia nas páginas das revistas que minha mulher colecionava. Era o nosso sonho. E agora ele me pedia para cancelar tudo. Não com essas palavras. Mas era isso. O que vocês precisam? Perguntei com a voz mais firme do que eu esperava. Eles estão cobrando 86 mil reais, pai. Eu sei que é muito. Eu sei que é quase tudo que você tem para viajar. Mas é isso ou nossa segurança? Eu não sei mais o que fazer. Não quero envolver a polícia. Eu tô desesperado. O silêncio do outro lado me quebrou mais do que o pedido em si. Era meu filho. Meu único filho. O mesmo que eu levei no colo quando ele quebrou o braço no parquinho. O mesmo que chorava escondido quando a mãe dele ficou doente, e eu dizia que tudo ia ficar bem mesmo sabendo que não ia. O mesmo que um dia segurou meu rosto e disse: "Quando eu crescer, vou cuidar do senhor do jeitinho que a mamãe cuidava." Eu ainda acreditava nesse menino. Mesmo que hoje ele tivesse barba, filhos, boletos, uma mulher que nunca me olhou nos olhos com respeito. Mesmo assim, ele ainda era meu menino. E se ele estava com medo, se ele me dizia que a vida deles estava em risco, o que eu ia fazer? Dizer que não? Eu levantei da cama, peguei o celular e liguei para a agência de viagens. Cancelei tudo. Eles disseram que parte do valor era reembolsável, mas os hotéis já estavam pagos e havia taxas de cancelamento. Depois fui até o banco, tirei exatamente 86 mil reais da minha conta e fiz uma transferência no dia seguinte. No comprovante, escrevi família. Marcelo me mandou uma mensagem. "Você salvou a gente, pai. Obrigado por tudo. Eu juro que um dia vou retribuir." E depois disso, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma foto, nenhum sinal de que estavam bem ou mal. Mas eu também não procurei. Achei que o silêncio era o alívio deles. Achei que estavam apenas tentando processar tudo. Me consolei pensando que a Itália ainda estaria lá, que eu podia adiar um sonho, mas não a vida deles, porque a vida de filho, para pai, vem antes. Os dias passaram devagar. A mala continuava no quarto, aberta. Eu não tive coragem de desfazer tudo. De alguma forma, eu sentia que ainda ia usá-la, que aquela mala não seria testemunha de um luto, mas de um recomeço. Só não sabia ainda de que tipo. Na manhã do terceiro dia, sentei no sofá com o meu café e, por hábito, abri o Instagram. Eu nem sabia por que seguia a sogra da Fernanda, a mãe dela. Acho que foi em algum aniversário que ela me adicionou. E lá estava, uma foto, 3 sorrisos, taças na mão, fundo azul turquesa de mar, e a legenda: "Curtindo a vida no Cruzeiro dos Sonhos com minha filha e meu genro maravilhoso. Ninguém segura essa família." Cruzeiro. Eu ampliei a foto.
Era Marcelo, Fernanda e a mãe dela, com roupas de grife, bronzeados, felizes. Não havia medo, não havia dívida. Só havia luxo. E um fundo musical que parecia me tocar mesmo pela imagem estática. O som do deboche. Naquela hora, a mala não me pareceu mais uma perda. Me pareceu um lembrete. De que eu tinha sido feito de idiota. E de que, pela primeira vez na vida, eu não ia deixar isso barato. Quando a ligação do Marcelo terminou, fiquei parado com o celular na mão como quem segura uma confissão. A mala aberta aos meus pés parecia zombar de mim, com as roupas dobradas que nunca veriam o mar Mediterrâneo. Eu não chorei, não gritei, apenas sentei. E fiquei ali com os ombros caídos, sentindo o tempo escorrer por entre os dedos como o vinho que eu havia planejado tomar na sacada de um hotel em Florença. Mas não me lamentei, porque um pai que ama de verdade não faz conta do que perde por cuidar de um filho. Naquela noite não dormi. Fiquei lembrando da época em que eu e a Helena mal tínhamos o suficiente para pagar a luz, mas dávamos um jeito de comprar um livro novo para o Marcelo, porque ele dizia que queria ser advogado. Quero aprender a defender quem não tem voz, pai. Ele dizia, com aquele brilho nos olhos que a escola ainda não tinha apagado. E eu acreditava. Em tudo. Acreditava quando ele disse que ia estudar. Acreditava quando disse que a Fernanda era diferente das outras. Acreditava quando me prometeu que, mesmo depois do casamento, nunca ia me deixar de lado. Na manhã seguinte, liguei para o meu gerente no banco. Eu sabia que podia transferir direto pelo aplicativo, mas eu queria olhar alguém nos olhos. Queria que alguém visse o que eu estava fazendo. Talvez para me impedir. Talvez só para me lembrar que eu ainda existia. Quando cheguei à agência, o segurança me reconheceu e abriu a porta com um sorriso. Seu Alberto, vai viajar amanhã, né? Itália, né? Tô lembrando. Eu sorri de volta, mas sem responder. Sentei com o gerente e pedi para sacar e transferir R$86 mil. Ele olhou para mim com estranhamento. Vai levar tudo em espécie? Eu neguei com a cabeça. Disse que precisava transferir para o meu filho. Ele tentou comentar, mas eu só levantei a mão devagar. Não pergunte, só faça. O olhar dele amoleceu. Ele digitou algumas coisas no computador, imprimiu um papel, pediu minha assinatura e disse: transferido. Eu peguei a via do comprovante, dobrei em 4 partes e guardei na carteira, onde costumava ficar a última foto da minha esposa. De volta para casa, desliguei o celular e deitei na cama. A mala continuava no mesmo lugar, como um animal ferido que não entende por que foi esquecido. Lembrei do plano. Chegar por Roma, 2 dias em Nápoles, depois subir para Toscana, pegar o trem noturno até Milão. Tudo calculado, tudo sonhado em silêncio, ano após ano. Mas agora eu dizia a mim mesmo, tudo isso era menor do que proteger o sangue do meu sangue. Mesmo que esse sangue tivesse se tornado frio, distante, quase irreconhecível. Mesmo que eu não fosse mais necessário, só útil. 2 dias se passaram. Nenhuma mensagem. Nenhuma confirmação de que o dinheiro havia sido recebido. Nenhuma ligação dizendo chegou bem, estamos seguros. Obrigado, pai. Eu racionalizava. Pensava. Devem estar em choque. Devem estar resolvendo as coisas com urgência. Não querem me preocupar. A verdade é que eu ainda queria acreditar. O coração de um pai se recusa a admitir que foi enganado. Porque admitir isso é aceitar que o amor virou fraqueza. Mas a esperança dura pouco quando o escárnio vem pela tela do celular. Quando vi a primeira foto do cruzeiro, achei que era montagem. Depois vi a segunda. Depois a terceira. E então a live. A mãe da Fernanda, de vestido floral, gravando a experiência incrível, com direito a lagosta no prato e vinho francês na taça. Ao fundo, Marcelo sorria. Fernanda fazia um brinde. As novas fases da vida, ela dizia. Naquele momento, o que doeu não foi o dinheiro. Foi o brinde. Foi a frase. As novas fases. A fase onde eu não estava incluso. Onde meu sacrifício era só mais um trampolim para eles pularem em direção ao luxo. Eu olhei de novo para o papel do banco. A assinatura estava lá. A minha. A confiança também. O que eles não sabiam, e talvez nunca tivessem se perguntado, é que um homem como eu, quando traído, não grita. Ele escuta. Ele anota, e ele age. Naquela noite, tirei a mala de cima da cama, esvaziei tudo.
mas não guardei as roupas de volta no armário. Deixei em cima da cômoda. Porque alguma parte de mim sabia. Essa viagem não estava cancelada. Ela só tinha mudado de rota. 3 dias. Foi esse o tempo exato entre a transferência de 86.000 reais e a primeira imagem que rasgou o último fio de ingenuidade que ainda resistia em mim. A manhã começou como qualquer outra. Café preto, sem açúcar. Um silêncio morno pela casa. Desde que a Helena se foi, o silêncio se tornou meu companheiro. Às vezes amigo, às vezes inimigo. Naquele dia, ele parecia apenas um pano estendido entre 2 mundos. O que eu imaginei que minha família fosse e o que ela realmente era. Eu não fui atrás. Não procurei notícias. Não enviei mensagens perguntando: e aí, deu certo? O orgulho ferido tem sua própria linguagem. Ele espera. Mas o destino tem um senso de humor cruel. E quem trouxe a resposta não foi meu filho, nem minha nora. Muito menos um agradecimento. Foi o algoritmo de uma rede social. O mesmo que costuma me mostrar vídeos de receita de pão ou paisagens da Toscana, agora me entregava uma bomba com laço dourado. A imagem apareceu no feed sem anúncio. Uma mulher de vestido amarelo vibrante, taça de espumante na mão. Fundo azul de mar calmo e céu limpo. No canto inferior direito da foto, um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. A pulseira laranja do cruzeiro MSC, com o nome da cabine. Atrás dela, rindo e com óculos escuros, Marcelo. E ao lado, Fernanda, com um biquíni caro e um sorriso de quem nunca teve medo de nada. Meu dedo parou de deslizar. Ampliei a foto. Confirmei o que meus olhos já sabiam. Eles estavam em alto mar, em festa, em luxo. Nada de cobradores, nada de medo, nada de perigo, nada. Só a mais pura ostentação. Poderia ter sido uma coincidência. Poderia ter sido uma foto antiga. Mas não era. A legenda dizia tudo. Primeiras férias em família com a melhor sogra do mundo. Obrigada por tudo, mãe. Você merece isso e muito mais. Havia hashtags, muitas. Treino gratidão, família, tenho cruzeiro dos sonhos e nova fase. Meus olhos foram direto para os comentários. Curtidas, elogios, coraçõezinhos vermelhos. Que trio lindo. Aproveitem. Fernanda, você tá radiante. E entre uma reação e outra, a frase que me queimou como faca aquecida em brasas. Ninguém segura essa família. A foto seguinte foi pior. Mostrava o jantar de gala. Marcelo de terno, taça de vinho tinto na mão. Fernanda usando um vestido azul marinho, elegante, com um brilho discreto. A mãe dela com um colar de pérolas, rindo, celebrando. Se havia algum traço de dívida, vergonha ou desespero, eles sabiam esconder muito bem. Nenhum rosto ali carregava o peso de um pedido de socorro. Nenhum olhar tinha o pânico de quem suplicou ajuda. Eles estavam leves. Eles estavam soltos. E estavam gastando o meu dinheiro como se fosse herança, não empréstimo. E nem herança merecida seria. Senti um tremor subir pelas mãos. Não era raiva ainda. Era incredulidade. Como se minha mente tentasse pela última vez encontrar uma desculpa. Um erro de interpretação. Talvez alguém tenha pago por eles. Talvez tenha sido uma coincidência. Um presente. Uma surpresa. Talvez o cruzeiro fosse depois do pagamento da dívida. Mas então veio a live. Sim, uma live. Transmitida ao vivo, sem vergonha. A sogra da Fernanda, mulher que mal me dirigia a palavra nas raras ocasiões em que nos vimos, estava dançando com um drink colorido na mão. Ao fundo, música latina. Ela girava a câmera e mostrava tudo. O buffet, as cabines, os andares do navio. Olha isso aqui, Brasil. Olha essa vida. Isso aqui é que é recompensa. Depois, girou o celular e mirou em Fernanda, que posou fazendo um coração com as mãos. E atrás dela, como um figurante desavisado de um teatro cruel, lá estava meu filho, bebendo, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Fechei o celular. Deixei ele virado para baixo em cima da mesa. Por um minuto inteiro, não respirei. Apenas encarei a toalha de crochê que Helena havia feito quando ficou doente. A mesma toalha que enfeitava a mesa desde que ela se foi. Lembrei da nossa última conversa sobre o Marcelo quando ela disse: não mimar não é deixar de amar, é proteger ele de virar o tipo de homem que decepciona quem mais o ama.
ela tinha razão. Levantei devagar. Fui até o quarto. A mala estava lá, como no dia anterior. A camisa branca ainda estava dobrada. As passagens, agora anuladas, estavam dentro de uma pasta com os comprovantes da agência. Eu não chorei, mas algo em mim se quebrou com uma nitidez que jamais esquecerei. Naquela noite sentei na varanda com um caderno em branco. Escrevi uma frase só. A partir de agora, nada será como antes. E do lado uma data. Não como um diário, mas como uma ata. Um registro de que eu havia acordado. De que, pela primeira vez, quem ia deixar de ser trouxa era eu. Não bloqueei o Marcelo. Não mandei mensagem. Apenas esperei. Porque o mundo gira. E quando voltassem, eu estaria de pé. E não com flores na mão, mas com algo muito mais devastador. Minha ausência. Eles só não sabiam disso ainda. Na manhã seguinte, abri o armário e, sem dizer uma palavra, peguei a pasta azul que guardava os papéis da casa. Ainda cheirava a madeira velha e incenso barato, resquícios da Helena e da vida que a gente construiu juntos. Coloquei a pasta sobre a mesa da cozinha, abri e comecei a separar. Contratos, procurações, escritura da casa, comprovantes de transferências antigas, documentos esquecidos que ninguém jamais se importou em revisar, até agora. Eles ainda estavam no cruzeiro. Disso eu tinha certeza. As fotos não paravam. A cada hora, uma nova. Era como se cada clique fosse um soco. Eles brindando à beira da piscina. Eles comprando relógios em free shop. Eles rindo com a sogra dela experimentando vinhos caros e fazendo piada com sotaque francês. Eu não procurava essas imagens. Elas vinham, como se o mundo me empurrasse para o abismo da verdade com dedos frios e impiedosos. Mas eu não reagi. Não mandei mensagem. Não liguei. Não gritei. Não chorei. Eu anotei. Cada data. Cada hora. Cada post. Cada valor que saía da minha conta, rastreável, registrado. Cada mentira que aparecia publicamente. Eles me deram tudo o que eu precisava. Sem saber, se entregaram nas entrelinhas. E eu, homem velho, homem quieto, homem que viveu décadas ouvindo mais do que falando, fiz aquilo que ninguém esperava. Me mantive em silêncio absoluto. Porque quem grita perde. Quem mostra raiva entrega a vantagem. E eu não era mais aquele pai mole que dava mesada até pro erro. Eu era agora o homem que eles tentaram enganar. E eles iam descobrir o preço disso. Fui até o escritório do meu advogado. O mesmo que cuidou da compra da minha casa quando ainda era um lote. O mesmo que ajudou com o inventário da Helena. Um senhor mais novo que eu, mas velho o bastante para não se chocar com a maldade alheia. Sentei na frente dele. Coloquei a pasta sobre a mesa e disse: quero revisar tudo. Quero entender até onde vai o meu poder. Ele abriu a pasta, leu em silêncio, virou páginas, digitou coisas no computador. Ao fim, tirou os óculos e disse: seu Alberto, você ainda é o único titular de 50% da casa. Tem uma procuração reversível que eles nunca cancelaram e todas as contas conjuntas estão vinculadas ao seu CPF. O senhor ainda é o proprietário legal de mais do que eles imaginam. Apenas assenti. Ele não perguntou o motivo. Apenas me entregou cópias atualizadas, digitalizadas. Mandou por e-mail também. Se precisar, posso agir por você. É só dizer. Eu agradeci e disse: ainda não, mas em breve. Voltei para casa com um alívio estranho, quase amargo. Não era vingança, era ordem. Era a sensação de que, pela primeira vez, eu tinha controle sobre algo. Não sobre o passado. Não sobre o que destruíram dentro de mim. Mas sobre o que ainda estava por vir. Abri um caderno novo. Dei um nome a ele. Retorno. Na primeira página escrevi: eles voltam dia 12. O que eles não sabem é que não voltam para a mesma casa. Passei os dias seguintes agindo como um velho comum. Indo à feira, ao banco, varrendo a calçada. Mas, por dentro, cada passo era um prego no caixão daquela farsa. Estudei as leis de partilha, revisei cláusulas de testamento, refiz senhas, atualizei meu cadastro na Receita, mudei meu contato no cartório. Tudo em silêncio, tudo sem alarde. Eles não mereciam mais a minha reação, e sim a minha inteligência. No 10º dia, vi a última postagem. Fernanda posando com a mãe na varanda da cabine. Último pôr do sol no mar. Gratidão define.
Voltamos com o coração leve. Leve. A palavra me atravessou como uma lâmina afiada. Eles estavam voltando leves, porque jogaram o peso nas minhas costas e fingiram que nunca existiu. Foi nesse dia que eu decidi o que ia fazer. Já não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre me reescrever. Sobre mostrar que o velho que eles acharam que podiam manipular ainda sabia como virar a mesa. O silêncio, meu filho. O silêncio é uma arma que só quem perdeu tudo aprende a usar. E eu estava afiado. O próximo capítulo, eles iam escrever com lágrimas. E cada gota seria colhida com a mesma frieza que usaram ao brindar com meu dinheiro. Mas ainda não era hora. Porque as melhores armadilhas não se fecham com raiva. Elas se fecham com precisão. E eu estava pronto. Eles chegaram numa segunda-feira à noite, 12 dias depois da minha transferência. Eu sabia a hora exata. Não porque alguém me avisou, mas porque eu havia monitorado o bilhete do cruzeiro pelo número da reserva. Aparentemente, a Fernanda não sabia que os e-mails promocionais da companhia de navios iam todos para uma conta que ela e o Marcelo usaram quando começaram a planejar aquela lua de mel parcelada, meses antes. E quem criou o e-mail, como conta secundária, fui eu. Eles nunca trocaram. O sistema da empresa continuou mandando tudo para mim. Confirmação de embarque, convites para pacotes de spa, jantares temáticos e, por fim, o check-out completo, com horário estimado de desembarque e transporte até a cidade. Às 21h04 daquela segunda, ouvi o portão bater. Eu estava na cozinha, com as luzes apagadas, tomando um chá de camomila e ouvindo o som do meu próprio silêncio. A chave girou na porta com aquele estalo seco, como se o metal hesitasse por um segundo antes de abrir. Não me levantei, não fui até a sala, fiquei ali, imóvel. Queria ouvir. Ouvi os passos. Ouvi as malas sendo arrastadas. Ouvi o riso abafado da Fernanda comentando que nunca mais ia viajar em cabine básica, só suíte de agora em diante. Ouvi a voz do Marcelo dizendo que ia dormir por 3 dias seguidos. Ouvi tudo, menos uma palavra sobre mim. Quando saí da cozinha, o ambiente da sala já estava iluminado. As malas deles estavam abertas, espalhadas pelo tapete que minha falecida esposa escolheu a dedo numa feirinha de artesanato. Tinha uma sacola com perfumes importados, outra com roupas dobradas de grife, uma terceira com um kit de bebidas em miniatura, aquelas que você pega no navio fingindo que é brinde, mas paga caro por fora. Marcelo me viu primeiro. Sentado no sofá, ainda de mochila nas costas, riu com surpresa. "Pai, nem vi que o senhor estava aí. Como é que tá? Melhorou da viagem perdida?" A Fernanda nem olhou para mim. Ela passou direto em direção ao corredor, arrastando a mala como se estivesse no corredor de um hotel, não numa casa onde o velho que sustentou tudo aquilo ainda respirava. Não respondi. Apenas caminhei até a porta, tranquei com calma e guardei a chave. Eles estranharam. O silêncio é barulhento quando não se encaixa no roteiro de quem esperava outro desfecho. "Tudo certo?" Marcelo perguntou. "Aconteceu alguma coisa?" Apontei para uma folha de papel sobre o aparador da entrada. Era uma carta, uma única folha impressa em fonte grande, com espaçamento confortável. Eu tinha deixado ali de propósito. Sabia que a primeira coisa que fariam seria tentar entender meu silêncio. A carta era o primeiro passo. Ele leu devagar. Fernanda voltou da cozinha e leu por cima do ombro dele. Nenhum deles falou durante a leitura. "Queridos Marcelo e Fernanda, se vocês estão lendo isso, significa que voltaram. Espero que tenham descansado. Viajar é um luxo, um que muitos sonham, poucos realizam e alguns conseguem bancar com o dinheiro dos outros. Enquanto vocês brindavam com vinhos que nunca provei e postavam sorrisos que não incluíam meu nome, eu revirava recibos, documentos, extratos e redescobria a força de um homem que passou a vida inteira sendo útil, mas nunca valorizado. Essa casa, que vocês acreditam ser um bem comum, tem registros, cláusulas e uma história que precede cada brinde, cada compra, cada mentira que vocês contaram para mim. Tudo será revelado, mas não ainda. Antes, quero ver o quanto vocês fingem que nada mudou. Quero ver até onde vai o teatro. Aproveitem o conforto, enquanto ele ainda é de vocês. Com cordialidade, Alberto." Quando terminaram, Marcelo tentou rir. Um riso inseguro, curto, sem apoio. "Pai, que isso? É uma piada?"
Tá falando sério com essa carta? Não respondi. Apenas olhei. Um olhar limpo. Sem ódio, sem piedade. O tipo de olhar que só um homem traído por quem criou é capaz de sustentar. Fernanda foi a primeira a se incomodar. Desviou os olhos, voltou a mexer nas malas. Marcelo tentou quebrar o clima. Pai, olha, a gente sabe que foi chato tudo aquilo. A viagem. Mas a gente precisava relaxar, resolver umas coisas com a sogra. A Fernanda estava à beira de um colapso. E bem, o senhor nem respondeu mais então. A gente achou melhor não incomodar. Incomodar. A palavra ecoou como um martelo dentro de mim. Era isso que eu era agora? Um incômodo? Um fardo que eles deixaram convenientemente fora da foto. Antes de dormir, peguei minha pasta novamente. Retirei dela o segundo documento que havia preparado. A solicitação de separação patrimonial de urgência, registrada em cartório com base em cláusulas de segurança patrimonial. Coloquei o papel sobre a escrivaninha do meu quarto, junto com outro item. A certidão da conta bancária compartilhada que eu e o Marcelo abrimos anos atrás, agora vazia. O que ele ainda não sabia era que todas as contas fixas da casa, água, luz, internet, IPTU, tinham sido realocadas para uma nova conta em meu nome exclusivo. Eles dormiram como se nada estivesse errado, talvez sonhando com o próximo cruzeiro, mas o despertar seria lento, e cada etapa foi pensada para doer onde eles mais achavam que estavam protegidos. O conforto. E eu só tinha começado. Eles dormiram como quem não deve, ou talvez como quem já se acostumou a dever e não se importar. Marcelo roncava com a tranquilidade de um homem que acha que seu passado está enterrado e que o presente, por mais sujo que seja, pode sempre ser varrido para debaixo do tapete. Fernanda, do outro lado do corredor, falava sozinha em tom baixo durante o sono, como quem negocia com sombras. A casa, no entanto, estava diferente. Cada parede, cada cômodo, cada objeto parecia estar ciente de algo que eles ainda ignoravam. Eu não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, bem cedo, fui até a lavanderia, lugar onde ninguém mexia, nem mesmo para tirar roupa do varal. Era ali, em cima da máquina de lavar, que havia uma pequena pilha de papéis misturados, amassados, como se tivessem sido jogados às pressas, talvez na tentativa de esconder algo sem realmente se preocupar se seria encontrado. E foi ali que encontrei o que precisava. 3 envelopes. Um deles com o brasão de um banco que eu conhecia bem. Outro com o nome de uma empresa de crédito. O terceiro era o mais revelador. Uma intimação de cobrança extrajudicial, enviada por uma assessoria de cobrança que agia no limite da legalidade. Um nome me chamou a atenção de imediato. Crédito Marítimo Consignado LTDA. Abri os papéis com a calma de quem destrincha um quebra-cabeça. A primeira página mostrava o valor, R$ 90.800. A origem do contrato. Empréstimo pessoal, com uso de imóvel como garantia. O fiador, Marcelo Ferreira da Costa. Avalista solidária, Fernanda Regina F. Costa. Garantia, imóvel situado à Rua Emília Chaves, 172, minha casa. Ou melhor, a casa que eles pensavam que era deles. No rodapé do documento constava uma cláusula esquecida por eles e lembrada por mim. O não cumprimento dos prazos acordados implica, após 90 dias, início do processo de tomada de garantia, salvo objeção expressa do coproprietário. Coproprietário. Eu. Na folha seguinte, um carnê de pagamentos. Dos 12 boletos, apenas 3 haviam sido pagos. Os demais vencidos. Juros acumulados. Notificações ignoradas. E ali estava a resposta. Eles não pediram dinheiro para quitar uma dívida antiga. Eles queriam o valor para impedir a execução da dívida atual. Eles sabiam que tinham colocado a casa em risco. E mentiram. Fizeram parecer que a Fernanda estava sendo perseguida por cobradores violentos, quando, na verdade, eram os dois que estavam prestes a perder tudo por irresponsabilidade. E usaram meu nome. Usaram meu imóvel. Usaram meu silêncio. Usaram o pouco que me restava de paz para empurrar adiante o teatro em que ambos eram os protagonistas, e eu, o figurante descartável. No envelope do banco, outra revelação. Um extrato parcial da conta conjunta que Marcelo usava para pagar o cartão de crédito da Fernanda. Compras recentes. Perfume Dior, 3 diárias em um hotel 5 estrelas em Santos,
Uma compra na La Viagem Boutique, loja especializada em malas de luxo e acessórios de bordo. Entre as compras, uma fatura de $2. R$ 470 em uma clínica estética. Tudo nos últimos 15 dias. O que me doeu não foi o valor, foi a assinatura. Em todos os recibos, o nome dela. Ela gastava, ele autorizava, e eu pagava. Voltei para o meu quarto com os papéis na mão e o coração em silêncio. Era a sensação mais fria que já havia experimentado. Uma mistura de frustração, lucidez e algo que só posso descrever como um tipo de luto. O luto pelo homem que eu fui antes de descobrir aquilo. O pai disposto a sacrificar sua viagem para salvar o filho. O avô que já pensava no Natal em família. O homem que ainda sonhava com reconciliações tardias. Esse homem tinha morrido. Sentei à mesa e espalhei os documentos. Peguei um marcador vermelho e fui grifando os trechos mais importantes. A cláusula da casa, o valor do empréstimo, o nome da empresa de cobrança, o extrato do cartão. Em seguida, coloquei tudo dentro de um envelope pardo e escrevi à mão. Para consulta futura, verdade número 1. Guardei numa gaveta trancada, junto com a procuração registrada em cartório, que me garantia o poder de agir em nome de Marcelo em assuntos patrimoniais. Documento assinado por ele há 5 anos, e jamais revogado. Com esse conjunto de provas, a guerra já estava vencida antes mesmo de começar. O que restava agora era escolher o campo de batalha. E o momento certo. Naquela noite sentei na sala enquanto eles jantavam. Fernanda ria de um vídeo no celular. Marcelo comentava sobre uma ideia de negócio que, segundo ele, ia bombar no TikTok. E eu, calado, os observava como quem assiste ao final de um espetáculo medíocre. Já conhecia todos os truques, já sabia os bastidores, e mesmo assim deixei que o último ato corresse. Deixei. Porque o golpe final precisava de palco. E luz, e plateia, e eles iam gritar. Foi numa sexta-feira que escolhi marcar o que chamei de uma conversa rápida em família. Usei essas palavras de propósito. Rápida. Família. Era o tipo de vocabulário que desarma quem está acostumado a manipular. E eles, sobretudo ela, achavam que eu ainda era manipulável. Avisei Marcelo no café da manhã. Estávamos os dois na cozinha. Ele mexia no celular enquanto comia um pão com manteiga e reclamava do preço da gasolina. Eu estava em pé, com a chaleira na mão, esperando a água ferver. Disse com voz firme: "Quero que você e a Fernanda estejam em casa hoje à noite. Preciso conversar com vocês, só nós 3. Ele não me olhou. Continuou mexendo no celular e soltou um "Tá bom, pai", desinteressado. Mas eu percebi que suas sobrancelhas se contraíram por um instante. Um resquício de dúvida, ou talvez, medo. Fernanda soube pela tarde. Ouvi a conversa do quarto enquanto ele explicava a ela que o velho quer falar algo. Ela respondeu rindo. Deve ser sobre alguma conta de luz, ou vai querer reclamar da viagem de novo. Relaxa. O que ela não sabia era que eu não ia reclamar. Ia expor, com elegância e método. Às 20h em ponto, a mesa estava posta. Não com comida, mas com papéis. Documentos. Uma pasta aberta no centro. 2 envelopes lacrados. Um com o nome do Marcelo, outro com o dela. E ao lado, um caderno com capa preta onde eu havia escrito, com minha própria letra, um resumo cronológico dos últimos 15 dias. O pedido de dinheiro, a transferência, as fotos do cruzeiro, as provas de gasto indevido, os boletos vencidos, os nomes das empresas envolvidas, o extrato do cartão e o risco legal que pairava sobre a casa. Eles sentaram sem entender. Fernanda bufou ao ver a papelada. Marcelo cruzou os braços. "Pai, que clima é esse?" Ele começou. "A gente tá exausto da viagem." "Fala logo o que tá pegando." Falei. Com calma, com clareza, sem elevar a voz em momento algum. Comecei lembrando o dia em que ele me ligou, falando sobre cobradores, ameaças, dívida impagável. Depois, relembrei o valor exato. R$ 86.000. E então descrevi os 3 dias seguintes. As fotos, as postagens, a live, o vinho francês, a sogra brindando, a pulseira laranja do cruzeiro. E então revelei a parte que eles ainda não sabiam. Eu tinha tudo salvo, comprovado, indexado. E agora,
Documentado. Vocês não mentiram só para mim, disse, olhando diretamente para Marcelo. Vocês mentiram para um homem que ainda detém a propriedade legal da casa onde moram. Um homem que tem poder legal, contratual e moral sobre tudo o que vocês acham que controlam. Fernanda tentou interromper, mas levantei a mão. Ela calou. Marcelo me olhava agora com uma mistura de espanto e raiva. Você está querendo dizer o que exatamente? Respirei fundo. Abri o envelope com o nome dele e entreguei. Era uma notificação informal da minha decisão de iniciar o processo de separação patrimonial formal, com desmembramento dos bens e encerramento da conta conjunta. O da Fernanda trazia cópias dos extratos do cartão, com os gastos mais recentes em destaque, além de uma cópia da cláusula da empresa de cobrança e o protocolo de registro da minha objeção formal como coproprietário, cancelando qualquer direito de uso do imóvel como garantia futura. Estou dizendo que vocês têm 30 dias para deixar esta casa. E se não deixarem, em 31 eu entrego as chaves para a justiça. Marcelo explodiu primeiro. Você tá louco? Vai botar o próprio filho na rua? Fernanda gritou em seguida de pé. Você é um velho amargo. Tá fazendo isso por vingança? Por não ter ido para sua viagem ridícula? Acha que isso te faz forte? Isso só mostra o quanto você é mesquinho. Continuei sentado. Não é vingança. É responsabilidade. Vocês se comportaram como adultos? Então arquem como adultos. Ela começou a andar em círculos pela sala, bufando, tremendo. Marcelo puxou os papéis da mesa como se pudesse rasgar o que já estava assinado, registrado, protocolado. Você não pode fazer isso. Ele repetia. A casa é nossa também. A gente vive aqui. Olhei com serenidade e respondi. Vocês vivem aqui, mas nunca pertenceram. Essa casa tem história, tem dignidade, e vocês cuspiram nela. Achavam que podiam usar meu nome, minha confiança, minha memória, como palanque. Agora vão aprender o valor do chão onde pisam. Eles ameaçaram me processar. Falei que estavam livres para tentar. Sugeri que levassem os papéis ao advogado, que lessem cada linha, e depois, que lessem o silêncio que pairaria sobre a casa quando a porta batesse atrás deles. Fernanda gritou. Um grito agudo, longo, histérico. Um grito que não era só raiva. Era pavor. Porque naquele momento, ela percebeu que a brincadeira tinha acabado, que o velho não era frágil, e que o chão sob seus pés começava a se partir. Marcelo apenas sentou, baixou a cabeça. Pela primeira vez em anos, ele não tentou justificar, nem argumentar, nem me convencer de que foi por amor, por necessidade, por desespero. Ele sabia. No fundo, ele sabia. Levantei-me com calma, recolhi os papéis que interessavam e subi para o quarto. Na porta, disse apenas uma frase. Vocês têm o fim de semana. Depois disso, cada dia nesta casa será uma invasão. Fechei a porta. Tranquei. E naquele instante, ouvi o choro abafado. O deles. Não por remorso, mas porque a conta havia chegado, e eu não aceitava mais pagar. Na manhã seguinte, encontrei a casa em silêncio. Não o silêncio bom, de domingo calmo e café fresco. Era um silêncio duro, cheio de tensão não dita, como o momento antes de uma tempestade. Nenhum som de televisão, nenhuma risada falsa da Fernanda ecoando do quarto, nenhum arrastar de chinelo do Marcelo pelo corredor. Apenas passos pesados em um segundo andar que parecia mais distante do que nunca. Eu desci cedo. Preparei meu café e me sentei à mesa como fazia desde o primeiro dia naquela casa. Era uma mesa antiga, com marcas de faca e copo quente, memória das refeições que Helena e eu dividimos ao longo de anos. Agora estava limpa, vazia, exceto por um único objeto, uma cópia da escritura da casa, com minha assinatura em tinta azul, e um bilhete que escrevi à mão, colocado ao lado. O dinheiro, sei que não volta, mas a casa sim. Deixei ali como quem planta uma bomba de relógio. Queria que eles lessem quando acordassem. Queria que a frase ecoasse nos cantos da casa como um sussurro firme. Porque essa era a verdade nua. O valor que eu transferi havia sido arrancado. Mas a casa? A casa ainda era minha trincheira. E agora era também minha resposta. Marcelo desceu por volta das 9. Olhos vermelhos, camiseta amarrotada. Parou na entrada da cozinha e olhou para mim como um menino que quebrou o vaso da sala.
Mas sabe que a bronca não virá com gritos. Virá com o silêncio e será pior. Pai, ele começou. A voz arrastada, baixa. A gente exagerou. Eu sei disso. Mas será que não tem outro jeito? Tipo, dividir. Deixar a Fernanda aqui até a bebê nascer. Depois a gente resolve com calma. Bebê. A cartada. A Fernanda não havia mencionado até então. Mas eu vi que estava usando roupas largas desde que voltou. Talvez fosse verdade. Talvez não. De qualquer forma, agora usavam o futuro para tentar adiar o presente. Eu respirei fundo. Peguei o bilhete sobre a mesa e o entreguei a ele. Ele leu com os olhos apertados. A frase era curta demais para não entender, mas longa o suficiente para ferir. Então é isso? Perguntou. Você vai deixar a gente sem nada? Levantei, peguei outra folha que havia deixado no envelope da noite anterior e coloquei na frente dele. Era o aviso formal da minha decisão de revogar, com efeito imediato, qualquer permissão de moradia concedida informalmente a Fernanda. A lei me garantia isso. E a documentação também. O imóvel, embora em parte legalmente dividido, estava sob posse direta minha. E a cláusula de separação patrimonial em trâmite autorizava, naquele contexto de má-fé comprovada, a revogação do uso comum. Não estou deixando vocês sem nada, Marcelo. Estou devolvendo a vocês exatamente o que me deram. Ausência. Você me deixou ausente da verdade, ausente da decisão de como usar meu dinheiro, ausente até das fotos da viagem que eu paguei. Agora, estou apenas devolvendo o favor. Ele abaixou os olhos. Não havia mais argumento. A verdade pesa mais do que qualquer desculpa. A Fernanda apareceu pouco depois, já de rosto fechado. Entrou na cozinha sem olhar para mim, pegou uma caneca, encheu de água e colocou no micro-ondas. Como se ainda morasse ali. Se for para fazer esse circo, que pelo menos não seja no café da manhã, murmurou. Eu a encarei. Você me roubou. Não com arma. Com afeto falso. Com sorrisos mentirosos. Com gestos calculados. Achou que podia me dobrar com chantagem emocional. Mas o que você não entendeu, Fernanda, é que eu posso ter nascido antes da internet, mas não nasci ontem. Ela virou os olhos. Marcelo a segurou pelo braço. Disse, amor, para. Mas ela não parou. Porque gente como ela não para. Só recua quando perde. E estava perdendo. Naquela tarde, levei a papelada completa ao cartório e protocolei a petição para a atualização de registros do imóvel, com base na revogação da antiga autorização de convivência estendida. Também acionei a assessoria jurídica para entrar em contato com a empresa de cobrança e informar formalmente que qualquer tentativa de usar o imóvel como garantia, sem minha autorização expressa, seria levada à esfera judicial com alegação de fraude. 3 horas depois, recebi uma ligação da empresa. A atendente, com voz nervosa, me disse que o processo de execução seria suspenso imediatamente até que a situação fosse apurada. Um alívio, mas não era o suficiente. Eu queria que eles soubessem que tudo aquilo tinha consequência. Voltei para casa com cópias dos protocolos. Quando entrei, encontrei Fernanda no sofá, olhos fixos na televisão desligada. Marcelo não estava. Entreguei os papéis a ela. Isso aqui é o começo do fim, e o fim será limpo, sem escândalo, sem polícia, só com fatos. Ela tentou dizer algo, mas parou. Pela primeira vez, vi medo. Não aquele medo fingido do início, o das ameaças de cobradores perigosos. Era medo real, porque o chão dela tinha rachado, e ela sabia que não tinha mais onde se apoiar. À noite, Marcelo me chamou na varanda. Pai, a gente vai embora, mas eu só queria que você soubesse que eu não planejei tudo isso para te machucar. Só a gente se enroscou. E quando viu, era tarde. Eu o olhei. Por um segundo quis acreditar, mas aí lembrei do vinho, das fotos, da mentira fria, da falta de um obrigado, da ausência de arrependimento até que o chão tivesse sido arrancado sob os pés deles. Não foi tarde. Foi confortável demais para você perceber a hora de parar. E agora é minha vez de seguir. Voltei para o quarto, tranquei a porta e dormi como não dormia há anos. Eles ainda não tinham ido embora, mas o relógio já contava em marcha silenciosa. O fim de semana passou como um último ato mal ensaiado. A casa,
que antes era dominada por risadas falsas e sons de vídeo em volume alto, agora estava coberta por um silêncio pesado, quase respeitoso. Mas não era respeito por mim. Era medo do que estava por vir. Marcelo evitava cruzar meu olhar. Fernanda, cada vez mais silenciosa, passava os dias trancada no quarto, só saindo para pegar água ou murmurar alguma queixa na cozinha, como se ainda quisesse fazer parecer que era ela quem estava sendo injustiçada. Eu não disse mais nada. Não pressionei. Não corri. Quando se tem a verdade nas mãos, você não precisa gritar. Você só espera. E a hora chegou numa terça-feira, às 16h42, com o barulho do portão se abrindo. Mas não era Marcelo chegando. Era um oficial de justiça. Eu o havia acionado uma semana antes, solicitando que a notificação extrajudicial de desocupação do imóvel fosse entregue formalmente. Não era despejo, ainda, mas era o passo anterior. A formalidade que o sistema exige para que a dignidade encontre respaldo legal. Eu estava na varanda, regando as plantas secas da Helena, quando vi o carro parar. O homem de terno desceu com uma prancheta e uma pasta embaixo do braço. Tocou a campainha com calma. Marcelo foi quem atendeu. Acompanhei tudo da minha cadeira. Boa tarde. Marcelo Ferreira da Costa? Sim, sou eu. Por quê? Trago uma notificação de uso indevido e revogação de permanência. Posso deixá-la com o senhor? Marcelo pegou o envelope e, por um segundo, só ficou olhando, como se aquelas palavras demorassem a fazer sentido. Mas isso é sério? Isso é real? O oficial apenas confirmou com a cabeça. Assinatura aqui, por gentileza. E foi nesse momento que Fernanda apareceu. Ela desceu as escadas com o cabelo desarrumado, sem maquiagem, camiseta de banda que nunca ouviu e chinelo de dedo. Parou na metade da escada, olhando para Marcelo, depois para o envelope em suas mãos e então para o homem de terno. O que é isso? O oficial se afastou com educação. Marcelo virou para ela e tentou explicar. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ela arrancou o envelope das mãos dele, rasgou com violência e começou a ler. Demorou 7 segundos. No 8º, ela gritou. Foi um grito de filme de terror. Agudo, cheio de raiva, de desespero, de vergonha, talvez. Mas não aquele tipo de vergonha que redime. Era a vergonha de quem percebe que o palco acabou, que a plateia foi embora e que a cortina desceu sem aplausos. Você tá expulsando a gente, seu desgraçado. Ela veio na minha direção como um furacão mal controlado. Marcelo tentou segurá-la, mas ela se soltou. Você é um velho ingrato. A gente te deu casa, comida. A gente te abriu as portas e você vem com papelada de advogado. Quem você pensa que é? Eu me levantei. E em vez de responder com gritos, estendi a mão. Na palma, uma segunda cópia do documento. E junto dela, algo mais. Um pendrive. Entreguei nas mãos de Marcelo, que tremia como um adolescente prestes a ser reprovado em matemática. Aqui estão as provas. Todas. Transferência bancária, vídeos do cruzeiro, extratos, recibos, conversas, gastos, contrato de empréstimo com cláusula de uso do imóvel como garantia sem minha autorização. Eu poderia processar vocês por fraude. Mas não vou. Fernanda gritou de novo. Dessa vez um som mais curto, como se o fôlego tivesse falhado. Sentou-se no chão, batendo as mãos contra as coxas como uma criança em birra. Você não pode fazer isso. Você não pode. Repetia, quase num mantra. Eu já fiz. Marcelo abaixou a cabeça. Ficou imóvel por longos segundos. Depois, segurou a mão da Fernanda e disse, com uma voz que eu não ouvia há anos. A voz de quando ele era menino. Vamos embora. Ela o olhou como se ele tivesse traído o pacto, como se fosse ele o culpado por tudo ter desmoronado. Levantou, foi até o quarto e começou a jogar roupas em malas. Marcelo ficou na sala. Não tentou me convencer. Não pediu perdão. Apenas olhou para o chão. Eu não sabia que você ia chegar tão longe, pai. Pois deveria, respondi. Você devia ter falado. Antes. Você devia ter pensado. Antes. A mala bateu contra a parede do corredor. Fernanda xingava cada vez mais alto. Disse que eu era louco, que ninguém expulsava uma mulher grávida, que isso ia cair na internet, que ela ia me destruir. E eu deixei, porque ali, diante da raiva, eu encontrei o que sempre procurei na minha própria reação:
dignidade. Ela saiu por volta das 18h30. Marcelo, logo depois. Levaram 4 malas, uma sacola e 3 caixas com o que sobrou da ilusão de controle. Não disseram adeus. Não olharam para trás. Mas deixaram uma coisa: o cheiro de um ciclo que se encerrou. Naquela noite, jantei sozinho. Fiz um macarrão simples como a Helena fazia nas noites de chuva. Abri uma garrafa de vinho que eu vinha guardando para a viagem que nunca aconteceu. E brindei. Não ao rancor, não à vingança, mas aquilo que, enfim, eu havia recuperado. A minha casa. E dessa vez, ela era só minha. Por direito, por coragem e por fim. Na manhã seguinte, a casa parecia maior. Não pelos cômodos em si, mas pelo ar, pela ausência, pela leveza que só vem quando se retira da sala o elefante do silêncio forçado. Caminhei por cada canto com os pés descalços. O chão estava frio, mas, pela primeira vez em muito tempo, firme. Meu espaço, meu nome, minha paz. Sentei na poltrona da varanda, aquela onde Helena gostava de ler as crônicas de Rubem Alves, e observei o portão fechado. Nenhuma mala, nenhum sapato no tapete. Nenhuma voz atravessando a casa dizendo: "Isso aqui é meu também." E mais importante, nenhuma parte de mim pedindo desculpas por estar ali. Eu existia, inteiro, sem pedir licença. Abri o caderno preto onde havia escrito cada passo da minha estratégia. Do pedido de ajuda até a última assinatura do oficial de justiça. Na página final, escrevi apenas: "Não foi despejo, foi devolução." Fechei o caderno, respirei fundo e pensei no que viria depois. Eu não tinha mais 30 anos, nem a juventude que inventa caminhos no escuro. Mas tinha algo melhor. A lucidez de quem já viu o suficiente para saber que viver para agradar quem te suga é morrer aos poucos. Peguei o telefone e liguei para uma imobiliária. Uma que eu confiava, discreta. Pedi para agendar uma visita à casa que vi anunciada semanas atrás. Aquela com varanda ampla, um jardim lateral e a frase "Ideal para aposentados em busca de paz", escrita no rodapé do anúncio. Eles marcaram para o dia seguinte. Eu disse: "Estarei lá." À tarde comecei a empacotar o que era meu de verdade. Não os móveis, não a TV, mas as fotos, os livros, as cartas da Helena, o violão que eu já não tocava, mas que guardava porque era o som do tempo em que meu filho ainda dormia com a porta aberta, ouvindo minhas canções desafinadas antes de dormir. Não chorei, não hesitei. Cada objeto que eu guardava era um tijolo da minha reconstrução. E eu queria reconstruir, mas longe. Longe do bairro que viu minha humilhação. Longe da rua onde me transformaram em escada. Longe do quarto que Fernanda dizia ser pequeno demais para ela. Longe do banheiro onde Marcelo me disse, sem olhar nos olhos, que eu era um problema que ele não sabia mais como administrar. Do lado da cama, deixei um envelope, endereçado ao advogado da família. Dentro, instruções finais. Retirada do nome do Marcelo do testamento, encerramento da conta conjunta, doação de metade do valor do imóvel a uma ONG de idosos abandonados e a inclusão de uma cláusula de proteção de bens que impossibilitava qualquer contestação futura sem processo judicial. No rodapé do envelope escrevi: "Não deixo herança, deixo lição." Recebi mensagens ao longo da semana. Primeiro de Marcelo: "Pai, onde você foi? Não é justo sumir assim." Depois uma ligação da Fernanda. Não atendi. Em seguida, uma enxurrada de notificações do WhatsApp, print de comentários no Facebook, um vídeo gravado por ela no Stories, dizendo que eu tinha surtado, que era mais uma vítima de velhos autoritários que não sabem envelhecer com humildade. Em uma das cenas, ela aparecia com o braço na barriga, insinuando uma gravidez, dizendo que nenhum bebê com sangue dele foi suficiente para amolecer aquele coração de pedra. Coração de pedra? Respondi com silêncio. Porque não há som mais poderoso do que a ausência de resposta de quem já se curou. 3 dias depois fui visitar a casa nova. Era simples. Não tinha piscina, nem cozinha americana. Mas tinha um quintal com jabuticabeira e um quarto de fundos onde cabia exatamente o que restou de mim. O essencial. O dono era um senhor aposentado da Marinha. Conversamos por quase 1 hora antes de ele dizer: "Seu Alberto, essa casa é sua se quiser. E se não quiser, também é. Porque paz a gente não vende, a gente oferece." Assinei ali mesmo, em silêncio.
Voltei para casa antiga, finalizei os papéis com o cartório, avisei o advogado. 2 dias depois, a venda estava em andamento. No dia da mudança, entrei na casa vazia, agora sem nenhum resquício de Fernanda, sem perfume espalhado, sem caixas de sapato caras escondidas no armário, sem bilhetes passivo-agressivos grudados na geladeira. Era só espaço. No chão da sala, onde antes ela esticava tapetes de yoga e falava com amigas sobre como era difícil morar com um idoso, deixei um bilhete. Apenas uma linha, escrita em letras firmes. Vocês me ensinaram a diferença entre ser família e ser mobília. Fechei a porta. Não com raiva, com paz. E entrei no táxi com 2 malas, uma pasta de documentos, uma caixa com as cartas da Helena e um único objetivo: recomeçar. Longe do peso de ser invisível na casa que eu mesmo construí. Longe da obrigação de ser útil para merecer respeito. Marcelo ainda mandou mais 2 mensagens. Pai, vamos conversar. Ainda dá tempo. Depois. A gente perdeu tudo, por favor. Eu li e apaguei. Sem raiva, sem pressa, sem pena. A última bagagem que carreguei naquela casa foi a de me libertar da culpa de partir. E foi a mais leve de todas.